Queridos irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, todos aqueles que estão nos acompanhando, que possamos desfrutar desta noite, e sermos edificados graciosamente, pela mão do nosso bom Deus. Meus amados irmãos, hoje estamos mais uma vez, transmitindo pelo nosso canal no YouTube e por essa plataforma digital aí, nós temos irmãos também de outras igrejas que participam conosco, outros que estão inscritos também no nosso canal, mas que você, que faz parte aí da Igreja Presbiteriana de Mandacaru, que você possa ser participativo esta noite, aí no chat. Diferente do Google Meet, a gente não sabe quem está aqui presente, a menos que você mande aí um alô no chat, que você pode clicar aí. Embaixo do vídeo vai ter aí uma sala de bate-papo, e você pode clicar e estar participando também desse momento, interagindo conosco esta noite, com a graça do nosso bom Deus. Vamos estar, então, orando, pedindo que o Senhor nos acompanhe em tudo aquilo que nós vamos fazer esta noite, tudo que nós vamos aprender e compartilhar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Ó Senhor, sabemos que carecemos, ó Deus, do Teu Espírito, a ministrar essa palavra e esses ensinamentos aos nossos corações. Ó Senhor Jesus, que esta noite, mais uma vez, possamos ser edificados pela Tua palavra, que possamos aprender mais do Senhor, que possamos, ó Deus, ter um coração grato também por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos dando início a esta noite graciosa aqui na presença do Senhor. Quero ler com vocês João capítulo 6, versículo do 34 ao 40, diz assim: Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que crê em mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o Senhor por esta palavra, nos lembrando que, de fato, aqueles que vêm até Cristo são aqueles a quem o Pai
não é, trouxer. Queridos irmãos, esta noite, deixe-me colocar aqui a nossa apresentação. Nós estamos caminhando aqui, não é, no livro Todas as Coisas para o Bem, e com a graça de Deus estamos, não é, nos deleitando, né, estudo após estudo, nós estamos tendo esta rica oportunidade de refletir, não é, mais profundamente acerca de Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu pensei, não é, em estudar esse livro, foi no início da pandemia, não é? Eu achei que seria muito propício e significativo para a gente, não é, olhar para todo esse cenário, sabendo que tudo isso está debaixo do controle de Deus e que está cooperando, de alguma maneira, também para o nosso bem. E então, nós já estudamos algumas coisas, já vimos muitas coisas importantes, não é? Por exemplo, nós começamos com a primeira parte do versículo, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, nós estudamos no primeiro capítulo sobre as melhores coisas que cooperam para o bem do homem piedoso. Depois estudamos acerca das piores coisas, e esse estudo nós nos detemos a mais de uma aula, não é? E falamos sobre situações que nem sequer nós dávamos conta, muitas vezes, na nossa caminhada. Então, procuramos responder essa pergunta, porque todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso. E vimos, então, que há, não é, um respaldo, uma fundamentação a essa resposta, à luz da aliança que Deus estabeleceu conosco, de maneira graciosa. Foi quando, a partir do capítulo 4, nós estudamos a segunda parte do verso. Pois Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem, e então ele diz, daqueles que amam a Deus. E então passamos a falar sobre o amor de Deus, entendendo então que primeiro o Senhor nos ama, para depois então nós podermos, não é, amá-lo. Nós falamos sobre os testes de amor a Deus, nos fazendo refletir acerca, não é, da maneira como nós amamos a Deus e aplicando testes aos nossos corações para saber se de fato nós o amamos. Então, no sexto capítulo, nós somos exortados a amar a Deus, à luz de tamanha obra, de tamanha graça manifesta em nossas vidas, assim nós fomos exortados. Foi quando, então, a partir do capítulo 7, nós passamos a estudar a terceira parte do verso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Primeiramente, ali, nós vimos acerca daqueles que amam a Deus, e agora, daqueles que são chamados, segundo diz o texto bíblico, o seu propósito. Então, começamos no capítulo 7, semana passada, a estudar sobre o chamado eficaz. Nós fizemos uma distinção entre um chamado geral e um chamado particular, né, interior, eficaz, que acontece na vida dos crentes, e falamos muito acerca desse chamado, que não é por meio deste chamado, então, nós podemos desfrutar, não é, de inúmeros outros benefícios relacionados à salvação. Hoje, então, nós seremos exortados como, não é, pessoas chamadas por Deus, despertadas da morte para a vida em Cristo. Nós seremos, então, exortados em algumas áreas. E
na próxima semana, se assim Deus permitir, falaremos sobre o propósito de Deus. Concluindo, então, esta série de estudos. Então, hoje, falaremos sobre as exortações para aqueles que são chamados. Então, se você tem esta convicção de que você foi chamado por Deus, que Deus lhe despertou da morte para a vida, e que hoje você é remido em Cristo, justificado em Cristo, que você tem convicção de que você é um filho de Deus, de que seus pecados foram perdoados. Então, esta palavra não é de exortação, é para as nossas vidas. Aqueles que ainda não desfrutaram disso, ao contemplar essas exortações, irão também refletir acerca do estado de suas almas. E se Deus aprouver, que o bom Deus possa transformar o teu coração também. Em nome de Jesus. Então vamos começar, irmãos. Acho que já deu tempo aí para a turma conseguir chegar e a gente poder então estar começando com a graça do nosso bom Deus. Então vamos lá. O nosso querido pastor Thomas Watson, quando escreveu este livro, em 1663, ele teve o desejo de, após falar sobre o chamado eficaz, trazer algumas exortações para as nossas vidas. Nós vamos ver aqui 3 exortações que vão nos desafiar de maneira muito prática na nossa vida cristã. E depois dessas exortações, nós iremos responder a uma pergunta que o autor então coloca e ele mesmo então traz as suas ponderações. Então vamos ouvir de maneira inicial estas exortações. A primeira exortação para aqueles que são chamados, o autor fala acerca da admiração, da adoração, a graça gratuita de Deus ao nos chamar. O que é que ele está querendo dizer com isso? Nós vamos ver, irmãos, que o estado em que nós nos encontrávamos e o estado em que hoje nós nos encontramos, para sermos filhos de Deus, a graça do Senhor precisou nos alcançar. Graça essa que ele faz questão de dizer que é gratuita, porque nós não podemos, por nós mesmos, sermos despertados para a vida. Não podemos, por nós mesmos, trazer a iluminação necessária para a nossa mente e coração. Não podemos, por nós mesmos, discernir o nosso estado e, então, tomar iniciativas e que, pelas nossas próprias forças, alcançaríamos tamanha graça e salvação. Não. Então, existe uma graça maravilhosa da parte de Deus, que nos alcançou. E como o próprio termo diz, nos ensina, é algo que nós não merecíamos. E ele tomou a iniciativa e nos alcançou. Então, esta graça, esta obra de Deus em nossas vidas, esse chamado, ele de fato, ele deve ser muito admirado e adorado no sentido de ser louvado. Olha o que o pastor Thomas Watson diz. E aqui é interessante que ele faz como se fosse eu senti isso nas suas palavras. É como se fosse uma espécie de uma oração, de um clamor, para todos nós que estamos participando desse estudo. É como se fosse um clamor para todos que ao longo desses séculos leram esse livro e que de alguma maneira ainda não desfrutaram deste chamado.
ainda não conseguem discernir de fato o que é esta graça. Eles não experimentaram, então por isso eles não têm esta capacidade de admirar isso, porque eles não compreendem de fato. Então ele diz algo interessante, e eu li isso com uma oração. Ele diz assim, olha, que ele te tire, não é que ele te tire do estado de escravidão, moendo o moinho do diabo, e te coloque acima dos príncipes da terra, e te chame para herdar o trono da glória. Caia de joelhos, exploda em triunfo, agradecido de louvor. Ele começou essa exortação, não é, a admirar e adorar esta graça da parte de Deus, convidando de fato os homens ao arrependimento. E talvez você participou desses muitos estudos, não é? Você talvez aí nos acompanhou em algum momento nesse período, e quem sabe você ainda é escravo do pecado. Quem sabe você, como escravo do pecado, ainda anda trabalhando, né, neste moinho de Satanás, como ele diz. Mas esta noite mesmo, o Senhor, ele é poderoso para transformar o teu coração. Assim como o Watson pede ao Senhor, esta também é minha oração. Se você ainda se encontra em um estado de escravidão, que o bom Deus possa te chamar, te despertar para a vida, para que você possa então herdar o trono da glória. Para isso, caia de joelhos, arrependa-se, creia no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E certamente você, desfrutando deste nascer de novo e de Cristo em seu coração, é porque de fato o Senhor lhe chamou graciosamente. Então, se Ele nos chamou graciosamente, nós só podemos de fato viver uma vida de louvor para a glória de Deus, em gratidão, à luz de tudo que Ele fez por nós. À luz disso, então, o autor nos lembra que nós temos uma dívida profunda com a graça de Deus. A nossa dívida profunda com a graça de Deus, irmãos, não é a graça em si, como se ele estivesse querendo pegar, não é, um atributo do ser de Deus e exaltá-lo sobre outros, a ponto de adorarmos, não é, partes do nosso Deus. Não. A ideia é que o nosso Deus, de fato, é digno de toda adoração e louvor diante da manifestação da sua graça sobre as nossas vidas. E isso é algo tão grandioso, tão profundo, que é como se tivéssemos uma dívida profunda para com esse nosso Deus. Porque estudamos e vimos e sabemos quem nós éramos, mas a graça de Deus nos alcançou. Então, diga como o doce cantor do Salmo 145, versos 1 e 2. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Os que são monumentos de misericórdia devem ser trombetas de louvor. Então, a primeira grande exortação que nós ouvimos hoje é que quando nós contemplamos a manifestação da graça de Deus em nossa vida, nos chamando da morte para a vida, do estado de escravidão para sermos herdeiros dos céus, é como se tivéssemos uma dívida tão profunda para com esse Deus, que de fato só nos resta adorá-lo, bendizê-lo, louvá-lo, não somente hoje, no dia bom, mas amanhã, no dia mau, e por todos os dias da nossa vida. Por quê, pastor? Porque esses monumentos de misericórdia que somos nós devem ser, então, trombetas de louvor
a Deus. Por isso, você que foi chamado pelo Senhor, admire a beleza desse chamado, a beleza da obra de Deus, a beleza desta graça, e adore o Senhor. Adore. Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que nós desfrutamos disso e adoramos e admiramos a beleza do Senhor por meio desta obra, em segundo lugar, nós somos exortados a nos compadecer daqueles que ainda não foram chamados. Pecadores obstinados não são objetos de inveja, mas piedade. Eles estão sob o poder de Satanás. Eles andam todos os dias à beira de um poço sem fundo. E se a morte os lançasse? Ó piedade de pecadores não convertidos. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Ao contrário do que muitos pensam, os pecadores, aqueles que vivem ainda como escravos do pecado, e nós conhecemos muitos desses são até nossos amigos, parentes. Quando nós olhamos para esses, eles não devem ser para nós objetos de inveja, porque muitos invejam os pecadores. Sabe? Vem o pecador na farra, bebendo com as muitas mulheres, vivendo dissolutamente, de maneira desregrada, sem grandes responsabilidades, enfim. Então muitos olham para esses pecadores e os invejam, como se o estado deles fosse melhor do que o nosso e aquilo que eles estão fazendo fosse melhor do que a vida que o Senhor nos chamou para trilhar. Então, esses pecadores obstinados não são objetos de inveja, mas de piedade. Ou seja, irmãos, eles estão debaixo do poder de Satanás. Então, o que nós precisamos, de fato, é nos compadecer desses que ainda não têm o Senhor em suas vidas. O que nós precisamos ver são os homens em meio às suas paixões e termos compaixão deles. Ele usa, o autor, aqui uma linguagem, que era muito comum nos seus dias, quando o homem perdia um animal importante para ele, um boi, um burro, da sua fazenda, e ele diz, olha, você tem pena quando algum desses animais se perde? Você não terá pena de uma alma que se desvia de Deus, que perdeu o rumo e a inteligência e está à beira da condenação? Nós já entendemos, irmãos, e já compreendemos a teologia do Watson para entender bem o que ele está querendo dizer aqui. Ele entende perfeitamente a depravação total do homem. Mas aqui, neste caso, ele está aplicando esta verdade, mostrando, olha, nós precisamos contemplar esta tamanha depravação na vida deles, o estado em que eles se encontram, e de fato nós precisamos nos compadecer. Nós nos compadecemos com tantas coisas triviais e fúteis na vida, e não vamos nos compadecer daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Então, irmãos, nós somos exortados a nos compadecer daqueles que ainda não desfrutam do privilégio que nós desfrutamos. Se eles são escolhidos ou não, eu não sei. Cabe a mim se compadecer deles, pregar o Evangelho,
Orar por eles, sim. É interessante, irmãos, o autor diz que nós não devemos apenas ter compaixão dos pecadores, mas nós devemos orar por eles. Por mais que eles nos amaldiçoem, nós devemos orar por eles. É interessante porque, como nós muitas vezes andamos assim, tão preocupados com as nossas vidas, com o nosso mundo, né, em que vivemos, nós nos esquecemos dessa realidade aterrorizante que está à nossa volta. Nós caminhamos com pessoas que estão indo para o inferno dia após dia. Nos encontramos com elas na padaria, no supermercado, no banco, no trabalho, no colégio. E muitas vezes nós não temos compaixão por estas vidas, pelo estado de perdição que elas se encontram. E muitas vezes sequer oramos por estes. Por isso, se você foi alvo da graça de Deus, se Deus lhe despertou para a vida, se você compreende realmente o estado terrível em que você se encontrava, como não ter compaixão por aqueles que estão no pecado? Como não ser desafiado por Deus a orar por esses? Porque nós mesmos sabemos quem nós éramos e para onde caminhávamos, e o nosso terrível estado. É interessante ele citar Lucas 15:17, que fala acerca do filho pródigo, né? E diz que houve um momento em que esse filho pródigo ele voltou a si. Parece que o pródigo antes da conversão estava sem seus sentidos. É aquilo mesmo, irmãos. O homem, quando ele está no pecado, está vivendo de tal forma, a menos que Deus traga a ele a luz necessária, o discernimento, o entendimento, que Deus traga luz para estes olhos, ele vai caminhar como se não estivesse compreendendo de fato a dimensão da sua situação, de onde ele se encontra. E parecia que era assim também na vida daquele filho pródigo, não é? Mas houve um momento em que ele caiu em si. O autor diz que homens maus estão indo para a execução. O pecado é o cabresto que os estrangula. A morte os remove da escada e o inferno é o lugar deles em chama. Você não orará por eles quando os vir em perigo? Então, esses homens, eles estão precisando voltar a si. Esses homens estão precisando se arrepender dos seus pecados. Esses homens estão precisando que o bom Deus os chame eficazmente por meio da sua palavra, do Evangelho, pela instrumentalidade do seu Espírito. E então esses homens cairão em si. Quando nós vemos alguém em perigo, nós prontamente corremos para ajudar. A semana passada passamos por um susto grande aqui em casa. Eu estava na sala, de repente ouvimos um barulho grande no quarto, e Débora começou a gritar: mamãe, papai, mamãe, papai. Timóteo, Timóteo e irmãos. Poliana foi na frente, e Poliana começou a gritar: amor, amor, queridos irmãos. Que susto, que susto. Eu pensei que tinha acontecido assim algo terrível, sabe? Meu filho tinha caído num beliche, que tinha batido uma cabeça, que estava rasgada, enfim, pensei tantas coisas. Quando eu cheguei no quarto,
a cômoda, ele tinha subido, aberto uma gaveta, a primeira, e se apoiou um pouco. A cômoda, então, tinha virado, não completamente, mas quase toda sobre ele. Uma televisão aqui do quarto, que é pesada, também estava assim, meio que caindo, não é? E Paulina tentando segurar, ele chorando, Débora nervosa. E graças a Deus, agradeci muito a Deus. Oh, meu Deus, como eu glorifiquei o nome do Senhor, porque não aconteceu nada demais. Mas onde eu quero chegar? Quando nós sabemos que alguém está em perigo, nós não ficamos parados. Nós corremos, nós nos levantamos, nós nos esforçamos. Nós queremos ajudar. Nós queremos, de alguma maneira, salvá-lo daquele perigo. Nós sabemos que, em relação à salvação, as nossas ações são limitadas, mas nós temos a nossa responsabilidade. Por isso, quando você caminhar, você que é um chamado de Deus, tenha compaixão de pecadores e ore pela vida deles. Deus é poderoso também para chamá-los, assim como nos chamou um dia, pela sua infinita graça e misericórdia. Em terceiro lugar, o autor diz que você que é efetivamente chamado, e aqui a ideia do chamado eficaz, honre seu auto-chamado. Lá em Efésios 4:1 diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a quem fostes chamado. Observe que Paulo estava preso, estava escrevendo esta carta para os irmãos da igreja de Éfeso, e ele está ansioso que aqueles irmãos andem de modo digno à vocação deles, a quais eles foram chamados. Se nós fomos chamados por Deus, nós temos que andar de maneira digna da nossa vocação, como filhos de Deus. Então, o autor vai mostrar que nós cristãos, nós devemos manter um decoro, devem observar o que é adorável. Ele diz que esse é um conselho oportuno, quando muitos professam ser chamados por Deus, que professam ser chamados por Deus, ainda que por seus passos soltos e irregulares, criticam a religião pela qual os caminhos de Deus são maus, segundo esses. É interessante esse autor que ele cita, um escritor cristão do quinto século, chamado Salviano, e ele diz: o que os pagãos dizem quando veem os cristãos vivendo escandalosamente? Certamente Cristo não os ensinou melhor. Você reprovará Cristo e fará com que ele sofra novamente, abusando do seu chamado celestial. Ele entende que muitos hoje que professam ser chamados cristãos, muitos desses, mesmo andando de maneira, não é como ele usa aí, com seus passos soltos e irregulares, pessoas que se dizem crentes, pessoas que não honram muito o evangelho e que ainda ficam criticando, não é, o evangelho, a religião que nós, não é, abraçamos, desonrando a Deus. Essa pergunta é interessante porque esses mesmos são aqueles que dão um mau exemplo, não é? E nós vemos pessoas que não se dizem crentes e que não são crentes, diferente de muitos que dizem que são e não são. Esses nem dizem, não são, né? Eles veem, então, muitos cristãos vivendo de maneira escandalosa.
E quando o cristão vive de maneira escandalosa, nós que professamos a fé em Cristo, essas pessoas entendem, não é, que na verdade Cristo não nos foi um grande mestre, um grande professor, salvador das nossas vidas realmente. Porque se de fato fosse, talvez estaríamos andando de maneira diferente, honrando a Ele, o seu nome. O que o autor quer dizer, irmãos, é que todas as vezes que nós professamos a fé em Cristo e não vivemos de maneira a honrá-lo, nós estamos trazendo escândalo para o Senhor. É como se estivéssemos reprovando a Cristo. É como se tivéssemos Cristo fazendo Cristo sofrer novamente. É como se estivéssemos abusando do nosso chamado. Por isso, o foco do autor é que nós que fomos chamados, nós devemos honrar este chamado. De que maneira, pastor? Andando de modo digno da nossa vocação, sem trazer escândalo para o Evangelho. Andar de modo digno. É isso que nós precisamos fazer à luz do nosso chamado. O autor diz algo bastante interessante, eu queria ler com vocês. É uma das vistas mais tristes ver um homem levantar as mãos em oração e com essas mãos oprimir. Ouvir a mesma língua louvar a Deus uma vez e outra mentira e calúnia. Ouvir um homem em palavras professar a Deus e em obras negá-lo. Oh, quão indigno é isso! O seu é um chamado sagrado e você será profano? O seu é um chamado sagrado e você será profano? Não pense que você pode ter liberdade como os outros. Eu acho esse exemplo que ele dá, que expressa muito bem o que ele está querendo falar no ponto anterior, sobre, não é, honrar, sobre esse mesmo ponto, sobre honrar esse chamado da parte de Deus em nossas vidas. Porque, irmãos, nós iremos demonstrar isso da maneira como nós vivemos. Então, tem pessoas que estão lá com as suas mãos levantadas, orando, não é? E com essa mesma mão oprimindo. Lábios que louvam são os mesmos lábios que mentem e caluniam. Homens que abrem os seus lábios para professar a fé em Deus, mas na sua vida não há evidências e ele nega. Então ele diz como isso é indigno. Como dizemos que temos um chamado da parte de Deus e ao mesmo tempo profanamos esse chamado. Como? Então ele diz algo interessante. O nazireu fez um voto sobre ele. Separou-se de Deus e prometeu abstinência. Embora outros bebessem vinho, não era adequado para os nazireus. Ele cita o exemplo, né, de como uma pessoa que foi separada para algo, mesmo que os outros tenham uma certa liberdade, façam certas coisas, esses não fazem. Então ele diz, portanto, embora outros sejam frouxos e vaidosos, não é adequado para aqueles que são designados para Deus pelo chamado eficaz. As flores não são mais doces do que as ervas daninhas? Pergunta ele. Você deve agora, não é, ser como um povo de propriedade exclusiva de Deus, como o apóstolo Pedro diz. Não apenas peculiar no que diz respeito à dignidade, mas no comportamento. E então ele diz: abomine todos os movimentos do pecado.
não é? Porque realmente tudo isso é contrário aí ao nosso chamado. Então, irmãos, nós precisamos honrar a Deus. Se de fato professamos que pertencemos a Ele, nós precisamos viver de modo digno. Não podemos entender que teremos a mesma liberdade dos outros porque fomos separados, a exemplo dos nazireus. Então, à medida que nós somos frouxos e vaidosos e andamos de maneira inadequada, nós estamos desonrando o nosso Deus e este chamado. Nós devemos ser diferentes. Nós somos parte de um povo exclusivo, peculiar, único. Então, o nosso comportamento, nosso proceder, nosso modo de vida deve ser diferente daqueles que não pertencem ao Senhor. Porque se nós não abandonamos o pecado, não é? De fato, será que fomos chamados eficazmente pelo Senhor? Então, irmãos, o autor ele traz essas três exortações à luz do chamado, não é, de Deus para as nossas vidas. A primeira delas é sobre nós adorarmos e admirarmos, não é, toda esta obra de Deus graciosa em nossas vidas e viver esta vida então de louvor. Em segundo lugar, ter compaixão por aqueles que ainda não desfrutam do mesmo estado em que nós nos encontramos e orando por estes. E em terceiro lugar, nós devemos então viver de modo digno a este alto chamado que Deus nos confiou, porque é isso que Deus quer de nós. Então ele vai responder a esta pergunta: como seria então, né, andar de modo digno ao nosso chamado celestial? Porque você deve ter se perguntado: sim, pastor, eu entendi que eu devo andar de maneira digna ao meu chamado, mas como isso se daria, pastor, na prática? Como é que seria isso? Então, o pastor Thomas Watson, ele traz aí algumas ideias importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele vai trazer a ideia de que eu e você, não é, nós devemos, não é, andar daquilo que ele chama de regularmente. Essa seria um andar de modo digno ao nosso chamado. Seria um andar regular, andar com o pé nivelado, andar de acordo com a palavra. O verdadeiro santo é obediente à palavra de Deus. Paulo, lá em Gálatas 6,16, diz que a paz e a misericórdia estão sobre a vida de todos os que andam conforme esta regra, ou seja, sobre esta palavra. Então, se nós queremos andar de modo digno ao nosso chamado celestial, nós precisamos andar conforme esta palavra, ou essa ideia de andar regularmente. É a ideia, então, de que nós precisamos deixar as invenções dos homens e nos apegar às instruções de Deus. Quando andamos segundo a palavra, não é? Como Israel após a coluna de fogo, isso é andar de modo digno ao nosso chamado. Então, a ideia de mandar regularmente, não é? Que seria um andar de modo digno, traz esta ideia, que é andar conforme a palavra de Deus. Esse seria um andar regular, não é? Seria este andar de acordo com esta palavra. Isso é importante, irmãos, porque muitos andam de acordo com as instruções, as invenções e a mente dos homens e do mundo, e de Satanás. Isso era no nosso passado, agora não. Agora nós nos apegamos às instruções da parte de Deus. Nós andamos segundo a sua palavra. Ele fala, por exemplo, né, de Israel, quando estava ali no deserto, que durante o dia, não é, havia uma coluna durante a noite, havia uma coluna de fogo, não é, que se levantava, e esta coluna
guiava o seu povo no seu caminho, como deveria andar, e o povo então seguia esta coluna. Da mesma maneira somos nós. Não é? Nós precisamos então, assim como o povo de Deus, não é, seguia aquele direcionamento, eu e você também devemos andar conforme esta regra que Deus, não é, revelou para nós, que é a sua palavra. Também podemos andar de modo digno ao nosso chamado, andando singularmente. O que seria andar de modo singular? O autor se lembra, por exemplo, de Gênesis 7:1. Vocês estão lembrados quando Deus foi chamar Noé para a grande obra que ele havia lhe confiado? E Deus vai dizer, olha, Noé, você é o único justo que eu encontrei nesta geração. Algumas versões chegam a dizer, olha, de todos os homens da terra, eu não encontrei um homem, não é, que fosse justo como você. Esta ideia, então, é a ideia de que nós somos únicos, nós somos singulares, nós somos diferentes. Diferentes. O texto de Êxodo 23:2 nos ensina que nós somos proibidos de correr com a multidão, no sentido de sermos iguais ao mundo e às maldades que eles fazem. O texto diz, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ou seja, nós devemos ser um padrão de santidade e não um parceiro da maldade. Então, nós vivemos de maneira digna do nosso chamado quando nós compreendemos que de fato nós somos e devemos andar de maneira singular. Esta ideia me veio muito à minha mente quando eu estava estudando, não é? Esta ideia de Deus, não é? Olhar para os homens da terra e ver Noé. Noé, ele era o único. Eu fiquei assim, irmãos, imaginando como o mundo deveria nos ver, sabe? É como se o mundo olhasse à sua volta e parasse os olhos em nós e dissesse, não, de fato, o Cláudio, ele é diferente. O Cláudio, ele se distingue, ele não anda como a maioria dos homens andam, ele não fala como a maioria dos homens falam, ele não cuida da sua esposa e dos seus filhos como os outros homens fazem. Ele é diferente. Então, andar de modo digno ao nosso chamado é andar desta maneira, de maneira singular. O autor diz que é melhor ir para o céu com alguns do que para o inferno com a multidão. Devemos seguir um caminho oposto às pessoas do mundo, ou seja, nós não somos iguais a estes, nós não andamos no fluxo desses, muito pelo contrário, nós andamos na contramão deste mundo. Isso que nos faz, então, tão singulares. E é assim que nós honramos a Deus, à luz do nosso chamado. Em terceiro lugar, nós devemos também andar alegremente. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, em Filipenses 4:4. É interessante porque nós contemplamos, irmãos, em nossos corações, e você experimentou isso, você que foi chamado eficazmente por Deus, ser chamado eficazmente por Deus é motivo de muita alegria. De muita alegria, sabe? Então, à luz desta alegria, o autor nos lembra que a queda excessiva do espírito deprecia nosso auto-chamado e faz com que os outros suspeitem que uma vida divina é melancólica. Cristo ama nos ver regozijando-se nele. Ou seja, como pode alguém que era escravo do pecado, como pode alguém que estava morto dos seus delitos e pecados? Como pode alguém que era o mais infeliz de todos os homens e que estava debaixo da condenação eterna? Como pode esta pessoa, que tão somente por iniciativa de Deus, pela sua graça, sem mérito algum, foi alcançado e hoje foi, não é, colocado em uma posição de honra e glória, como uma herança, não é,
imensurável, que ele já desfruta e desfrutará na eternidade. Como uma pessoa dessa poderia viver constantemente melancólico, triste, cabisbaixo? Por isso que ele diz que ele não está querendo dizer aqui, irmãos, que nós não vamos ter momentos de tristeza. Ele não está querendo dizer aqui que nós não vamos ter momentos de ficar com a cabeça baixa ou de um espírito mais melancólico. Não é isso. Mas ele está dizendo que você não pode viver deste modo, porque isso vai depreciar o nosso auto-chamado. Olha, ele diz que Jesus mora no coração dele, que foi chamado da vida para a morte. Olha só como ele vive. Que tristeza. Então, andar de modo digno é andar alegremente. Quando o pródigo foi convertido, não é? Eles começaram a festejar o seu regresso. Quem deveria ser alegre, senão o povo de Deus? Eles são herdeiros de uma coroa. O próprio Deus é a sua parte e o céu é a sua mansão. E eles não se alegrarão? Que tremendo, irmãos! Diante da conversão do filho, do retorno, festa, alegria. Diante do nosso chamado, não deveríamos ser um povo alegre? Diante da nossa herança, não deveríamos ser um povo que constantemente, a despeito das situações, deveriam trazer alegria em seus lábios e corações? É assim que nós andamos de modo digno ao nosso chamado. De que maneira, pastor? Alegremente, singularmente, regularmente. Em quarto lugar, o autor vai dizer que nós andamos de maneira digna, né, andando sabiamente. E que para o autor, andar de maneira sábia implica em três coisas. E preste atenção aqui. A primeira delas é a ideia de andar de maneira atenta, com atenção. O autor de Eclesiastes, o Salomão, ele diz que o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Nós que fomos chamados por Deus, irmãos, nós temos a capacidade de enxergar o mundo de uma maneira diferente. Nós temos uma capacidade de enxergar as situações de uma maneira diferente. Nós temos a capacidade de discernir as coisas como aquele que está cego não tem esta capacidade. Então, o autor diz que nós devemos tomar cuidado não apenas com escândalos, mas com tudo o que é impróprio, para que assim não abramos a boca dos outros com um novo grito contra a religião. Ou seja, nós que temos esta capacidade de andar e de enxergar as coisas de maneira diferente, nós devemos então estar constantemente atentos. E assim nós estaremos agindo de maneira sábia, discernindo as situações e de maneira atenciosa, não é? Evitando escândalos, evitando andar de maneira inapropriada, evitando com que os outros, não é, depreciem a honra de Cristo. Então ele diz assim: se a nossa piedade não converter homens, nossa prudência poderá silenciá-los. E eu acho isso aqui fantástico, irmãos. O nosso andar sábio, santo, justo, ele vai, não é, muitas vezes ser um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Mas se não for esta a vontade de Deus, esse nosso proceder vai silenciá-los. Ou seja, o que é que eles vão falar contra Cristo ao olhar para nós? O que eles vão falar acerca do Evangelho quando ver o nosso proceder e o nosso caminhar? Isso é andar de maneira sábia. Isso é andar de maneira digna do nosso chamado. Isso é andar sabiamente, de maneira
atenciosa. Também andar corretamente, que está ligado um pouco com aquele primeiro ponto que nós vimos lá das nossas exortações. Ou seja, andar de maneira sábia é não somente estar atento para saber agir de maneira correta, mas é agir corretamente, é andar corretamente. O espírito do evangelho é cheio de mansidão e educação. Seja cortês, preste atenção ao comportamento melancólico ou altivo. A religião não tira a civilidade, mas a refina. Ou seja, a maneira como nós andamos e vivemos deve ser de maneira a exalar o bom perfume de Cristo. E aqui ele fala, por exemplo, do nosso dia a dia, da nossa civilidade, ou seja, eu e você, nós vamos numa padaria, nós vamos no banco, nós vamos, quando poderíamos ir, né? Irmos no cinema, nós fazemos muitas coisas e lidamos com muitas pessoas. Então, essas pessoas precisam ver o nosso andar correto. E aqui ele cita um exemplo, por exemplo, quando Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas. Ou seja, lembre-se que Abraão, lá em Gênesis 23, no início do capítulo, Sara morre, e ele está em uma terra estranha, ele procura a liderança do povo heteu, né? E então diz, olha, eu não tenho onde enterrá-la, eu preciso de um lugar. E eles então, não, Abraão, nós vamos dar para você o melhor lugar das nossas sepulturas, você pode enterrá-la, você é muito bem-vindo no nosso meio, você é como um de nós, enfim. E ali ao final ele se curva perante aqueles homens dali, não é? E demonstrando assim toda a sua educação, todo o seu comportamento cortês, a sua mansidão. Então, embora esses fossem de uma raça pagã, não é? Abraão deu a eles um respeito civil. E é isso que nós precisamos entender. Não é? Andar com sabedoria, não somente estar atento a estas coisas que estão à nossa volta, mas ao mesmo tempo andar no mundo em que nós vivemos, não é, de maneira correta. Não é? E aqui um exemplo que ele cita, de fato, é este nosso andar dentro, não é, desta sociedade e o respeito que nós precisamos ter para com, não é, aqueles que estão à nossa volta, que vão mostrar então que nós andamos de maneira correta. Isso trará honra para o Evangelho e andar de maneira sábia. Não é? Então, imagina aí, o pastor foi preso porque estava andando com um carro irregular. Né? Poxa, isso não é correto. Então, não é agir de maneira sábia. E agir com sabedoria também é andar magnificamente. Eu achei isso aqui interessante. E quando eu pego alguma palavra assim diferente, não é, para traduzir, eu pesquiso um pouco mais, tentando achar alguns sinônimos, enfim, mas não, a palavra é essa mesmo. E qual é a ideia de andar? Não é? Que andar sabiamente é andar de maneira, não é, magnífica. Eu achei fantástico isso, irmãos, e olha que interessante. Ele diz assim: nós devemos ser humildes, mas não básicos. E eu disse: como assim? Já comecei a ter dificuldade com o início lá, não é? Do andar magnificamente. Aí depois disso, nós não devemos ser humildes, mas não básicos. O que ele quer dizer? E olha só, é indigno nos prostituir às concupiscências dos homens. O que é imposto pecaminosamente deve ser zelosamente oposto. Essa caminhada prudente corresponde ao nosso alto chamado e adorna muito o Evangelho de Cristo. Então eu disse, agora eu entendi. O que seria, irmãos? Da maneira como os homens estão empenhados em se prostituir em suas concupiscências,
nós devemos ser zelosamente opostos a eles. Ou seja, por mais que sejamos humildes, nós devemos estar cientes do nosso alto chamado. E assim como o mundo, o pecado, o diabo, Satanás, enfim, não é? São, como posso dizer, eles são grandes defensores, não é, do pecado, inimigo das nossas almas. Nós também devemos ser grandiosos na defesa do Evangelho, numa vida de santidade e piedade. Nós devemos nos destacar nisso. As pessoas devem olhar para a gente e contemplar de fato esta beleza do Evangelho, da vida de santidade e como nós estamos ativos e empenhados a viver assim e a defender estas verdades. Então, o autor diz que andar sabiamente, não é? Para ele, é exatamente essa perspectiva, não é? De ser magnificante, né? Nesse sentido que eu tratei aqui com vocês. Assim como andar corretamente e andar atentamente. Eu, em minha vida, tenho aplicado uma outra lição sobre andar de maneira sábia, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não sou Thomas Watson, mas andar de maneira sábia para mim se resume em 3 coisas. Fica atento a isso. Primeira coisa é fazer a coisa certa. Em segundo lugar, da maneira certa. E em terceiro lugar, no tempo certo. Fazer a coisa certa é fundamental para você agir com sabedoria. Mas essa coisa precisa ser feita da maneira certa, porque senão você bota tudo a perder. Mas mesmo fazendo a coisa certa da maneira certa, você precisa agir no tempo certo. E se você tropeçar em uma destas coisas, a sabedoria escorrerá pelos seus dedos e você agirá de maneira tola. Por isso, some as minhas ideias com a dele e junte tudo isso aí e que isso lhe ajude a andar de maneira sábia, que seria, não é, um modo digno ao nosso chamado, de andar de modo digno ao nosso chamado. E por último, aqui nós estamos encerrando, o autor fala que o andar de modo digno ao nosso chamado celestial é andar nas boas obras. Hebreus 13:16 diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, as boas obras, elas trazem honra ao Evangelho. Como Maria derramou unguento em Cristo, assim por boas obras derramamos ungüentos na cabeça do Evangelho e fazemos com que ele dê um cheiro perfumado. Então o autor diz: boas obras, embora não sejam causas de salvação, ainda são evidências. E grife isso, irmão, na sua mente, no seu coração. Olha, as boas obras, elas não são a causa da salvação, mas são evidências. Então ele diz: quando, com nosso Salvador, fazemos o bem e enviamos para o exterior a refrescante influência de nossa liberalidade, andamos digno do nosso alto chamado. Ou seja, irmãos, andar de modo digno ao nosso chamado é andar naquelas boas obras que Deus preparou para nós, lá de Efésios capítulo 2. É fazer o bem e não se esquecer de fazer o bem. Andar de modo digno ao nosso chamado celestial é não somente, falar que temos Jesus no coração, mas que
a nossa vida evidencie isso. E essas boas obras nos acompanharão e evidenciarão que realmente somos do Senhor. E à medida que as boas obras são realizadas por nós, nós honramos o Evangelho do Senhor. Então, irmãos, essas foram as exortações para aqueles que são chamados. Todas as coisas estão cooperando, nós vimos, boas ou mais, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria concluir lendo estas palavras, que talvez você esteja perguntando, pastor, em que isso trará talvez consolo, edificação para a minha vida nesse momento que nós estamos vivendo? Ou porque isso não é precisa ser trabalhado à luz de Romanos 8:28? Como isso serviria para tonificar a nossa alma, que foi o título inicial do Tônico Divino, do livro do Watson? Olha o que é que ele diz, irmãos. E aqui talvez você entenda um pouco mais o porquê que estamos falando sobre esse tema. Ele diz assim: aqui está um consolo para você que é efetivamente chamado. Deus derramou uma extraordinária graça sobre sua vida. Você é chamado para uma grande honra por ser co-herdeiro de Cristo. Isso deve revivê-lo nos piores momentos. Que os homens o censurem e te enganem, que os homens o persigam até a morte, eles apenas lhe mandariam para o céu mais cedo. Como isso pode curar o temor do coração? Embora o mar ruja, perdão, irmãos, embora o mar possa rugir, a terra esteja instável e as estrelas sejam sacudidas em seus lugares, você não precisa temer. Você é chamado eficazmente por Deus e, portanto, com certeza será coroado. Oh, irmãos, isso é grandioso. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E em dias quando nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, desesperançosos, tristes, atemorizados, nos lembrar da extraordinária graça de Deus sobre as nossas vidas e quem nós somos hoje em Cristo, vai trazer ânimo e vai nos reviver para os piores momentos da nossa vida. Porque quando olhamos para os homens, eles podem nos censurar, nos enganar, podem tramar contra nós e nos perseguir, mas o máximo que eles vão fazer é nos tirar a vida e nós estaríamos com o Senhor. Então o autor diz, como isso cura o temor do nosso coração. Podemos olhar à nossa volta hoje, irmãos, e contemplar o pior cenário. Mas nós não precisamos temer. E sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou da morte para a vida. E com certeza nós pertencemos a Ele. Nossa vida está em suas mãos. Nada nos separará deste amor e seremos com Ele coroados. Louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão, encerro aqui esta noite esse estudo e gostaria de pedir algo para vocês. Diferente de outros dias que eu peço para vocês participarem lá no grupo, colocar uma palavra, enfim. Hoje o exercício vai ser diferente. Semana que vem nós vamos estar concluindo o estudo nesse livro. E eu queria trazer para o estudo, nesse momento de conclusão,
a participação de vocês. Como, pastor? Eu queria pedir que você pudesse escrever uma mensagem para o seu pastor, encaminhar para mim, eu acho que mais tarde até a próxima terça-feira, no meu WhatsApp pessoal, sobre o que estudar Romanos 8, 28 e esse texto. O que isso significou para a sua vida nesse momento? O que Deus falou no teu coração? Quais foram os maiores desafios, as maiores lições? Então, gostaria, você que está nos acompanhando, você que está aí e que já tem acompanhado essa série de estudos, não deixe de mandar essa mensagem para mim. Eu gostaria de estar lendo alguns trechos na próxima aula de irmãos, não é? Que vão estar escrevendo e exatamente externando porque foi tão importante estudar, não é, este livro, estudar Romanos 8, 28. E semana que vem, então, com a graça de Deus, nós concluiremos esses nossos estudos, se assim Deus aprover. Gostaria de estar orando, encerrando esta noite. Agradeço pela tua vida, pela tua presença, que Deus possa estar te abençoando ricamente. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Ó meu bom Deus, eu quero te pedir, Senhor, que de maneira graciosa esse estudo possa gerar frutos, frutos que possam trazer honra e glória ao teu nome. Fala de maneira graciosa aos nossos corações, ao coração do teu povo aqui reunido, Senhor. Fala, Senhor, com cada um de nós. E rogo as tuas bênçãos sobre esses lares que estão aqui nos ouvindo. Cada um deles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que esta noite nós possamos ter sido exortados a viver de maneira digna ao nosso chamado, à nossa vocação, Deus. Ajuda-nos. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, atenção. Hoje nós colocamos no WhatsApp da igreja a lista referente aos 2 cultos do próximo domingo, manhã e noite. Peço, né, que você possa estar preenchendo a lista aí, você vai estar participando. O bom é que você pode estar revezando, né? Tem algumas famílias que estavam impossibilitadas de participar, mas agora, de repente, um pode ir à noite, o outro pela manhã, né? Uns ficam com as crianças, enfim, né? Que você possa estar dando aí o seu jeitinho para poder estar participando conosco, tá bom? Que o bom Deus te abençoe e com a graça de Deus, no próximo domingo estaremos juntos. Fui perguntado agora há pouco, né? Agora há pouco, hoje pela manhã, sobre a questão dos visitantes. Então, assim, nós estamos reservando alguns lugares para os visitantes, mas a ideia é que hoje, na quinta-feira, todos da igreja possam preencher a lista, fazer o seu agendamento para a participação do culto, e, então, a partir de amanhã, a gente abre a vaga também para aqueles que estarão nos visitando, tá bom? Hoje também é aniversário do nosso presbítero Carlos. Júnior, meu amado, que o bom Deus continue te abençoando ricamente. Louvamos a Deus pela sua vida. Você é uma bênção de Deus, não é? Na vida da nossa igreja e em minha vida, não é? Louva a Deus pela sua amizade, não é? Que o bom Deus continue te abençoando, meu amigo e irmão, não é? Parabéns. Fica com Deus. Queridos, boa noite a todos. Que o bom Deus os abençoe e vos guarde. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Fique com Deus.